Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia e hoje, a pedido do PET da veterinária, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como escrever textos científicos. Obrigado, petianos, pelo convite. Eu resolvi fazer um vídeo bem curtinho para que vocês possam aproveitar ao máximo as dicas que eu trouxe. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para comentar no vídeo que eu respondo posteriormente. O segundo bloco deste minicurso é sobre escrita. Dentro desse bloco, eu vou oferecer 3 vídeos. E esses vídeos foram divididos da seguinte forma. Um para falar sobre a redação do título e do resumo. O outro para discutir a melhor maneira de escrever a introdução e o desenvolvimento do seu texto científico. E um terceiro para falar sobre a conclusão. O primeiro vídeo dessa série de 3 vai falar sobre a escrita da introdução e do desenvolvimento, onde a grande maioria das vezes encontra-se o material e métodos, os resultados e a discussão do seu texto. Antes de começar a escrever propriamente o seu texto, eu recomendo que você faça uma reflexão, de forma abrangente sobre o tema que você vai escrever. Faça as seguintes perguntas para si mesmo. Sobre o que eu vou escrever? Para quem eu vou escrever? Qual público que você quer atingir? Por que o assunto que eu estou tratando é importante? O desenvolvimento do seu texto deve seguir uma determinada ordem. Antes de tudo, organize os seus dados. Escreva um breve resumo sobre o texto. O que foi feito, os resultados e o que você pode concluir com aquilo. Observe que este resumo, que estamos chamando de red line, não se trata do resumo do seu texto, mas sim um pequeno texto para te guiar ao longo da construção do artigo científico. Em seguida, escreva o material e métodos. O que você fez? Como foi feito? Seja objetivo e evite redundâncias. O próximo passo é a escrita dos resultados. Observe que aqui é preciso um cuidado especial com a organização dos dados que você obteve. E por falar em dados, mantenha uma cópia dos seus dados, de preferência fora do seu computador. Assim, você evita imprevistos. Mantenha os seus dados organizados. E sempre que preciso, consulte o projeto de pesquisa. Não só no momento de fazer os experimentos, mas ao comunicar os seus dados, consultar o projeto é essencial. Falar sobre escrita de texto científico e não falar sobre a língua inglesa é impossível. A grande maioria dos textos científicos está escrito em inglês. O inglês é a língua franca da ciência mundial. Ter uma língua universal na ciência é extremamente conveniente. Isso torna possível que pesquisadores de todo o mundo se comuniquem, cooperem e compartilhem conhecimento. Se eu pudesse te dar um conselho sobre escrita de texto científico, ele seria: leia, leia, leia muito, principalmente textos científicos. Separe os textos que serão relevantes para a construção do seu artigo. E use softwares que te ajudem a organizar esses textos. Uma ótima dica é o Mendeley. Evite explicações desnecessárias, mas certifique-se de que cobriu todos os assuntos pertinentes para o entendimento do assunto. E explique palavras ou expressões onde for necessário. Fuja dos textos Frankenstein. O que são textos Frankenstein? São textos onde você pega um pedaço daqui, um pedaço dali, junta tudo e coloca no mesmo lugar. Seu texto precisa ser fluido. Por falar nisso, cuidado com o plágio. E para isso é fundamental saber parafrasear. Mesmo os cientistas mais experientes podem ter dificuldade nesse quesito. E para isso é preciso praticar. Ao apresentar os seus dados, opte por figuras ou gráficos ao invés de tabelas, sempre que possível. A figura facilita a compreensão mais rápida dos dados. Entretanto, nem sempre é possível, dependendo do tipo de dado que você tem.
Cuidado com o número de figuras e tabelas. Não inclua elementos desnecessários. E tenha atenção para a construção correta das figuras. Se você construiu uma figura corretamente. Para isso, você deve fazer o teste dos 30 segundos. Como esse teste? Desenhe sua figura num papel. Dê esse papel para um amigo que não conheça a história do seu paper. Conte 30 segundos e pergunte se seu amigo conseguiu entender a sua figura. Se ele for capaz de decifrar a sua figura, você fez um bom trabalho. Do contrário, a sua figura precisa ser melhorada. Veja o exemplo que eu dou com essa figura. As imagens, tanto da esquerda quanto da direita, representam o mesmo dado. Para você, qual delas está mais objetiva, mais clean, mais fácil de entender? A da direita, né? Pois é, o simples fato de retirar a legenda e incluir a informação no próprio gráfico já faz uma baita diferença no tempo que eu gasto para interpretar uma figura. Em resumo, comece o seu texto desenvolvendo a red line. Faça um resumo do que você pretende escrever. Inicie a escrita pelo material e métodos. Passe para os resultados. Depois, discussão. E, por último, faça a introdução. Perceba que a discussão é diferente do resultado. Discutir é interpretar hipóteses. Conectar os resultados que precisam ser explicados e antecipar críticas que podem existir. Você pode me perguntar quais são os principais erros que podem acontecer durante a escrita do seu texto científico. E eu vou listar alguns deles aqui. Os erros gramaticais. Textos pouco claros ou prolixos. Plágio, mesmo que não intencional. E uso exclusivo da voz passiva. Veja bem, esse uso pode e deve ocorrer, mas não deve ser exclusivo. Você deve fazer uso também da voz ativa. Se eu puder te dar dicas para você se tornar um bom escritor científico, eu recomendo 2 coisas. A primeira delas é: apague da memória o texto que você acabou de escrever e leia-o novamente. Ao escrever um texto, ficamos viciados na redação dele e acaba que podemos deixar passar alguns erros. Mas como apagar um texto da sua memória? Basta usar uma fonte diferente que você vem usando e pedir para alguém ler o texto em voz alta. A segunda dica é: pratique editar textos científicos dos seus amigos, dos seus colegas. Tem alguém que está escrevendo um paper? Peça para ler o trabalho e ajude o seu amigo na edição. Bons editores são excelentes escritores. E aí, pessoal? Alguma dúvida? Obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima.